Olá, Oi, tudo bem? Deixa eu ver aqui. tudo certo? Tudo. Então vamos iniciar e a galera vai entrando aí. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Kézia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do quadro Impulsionadores da VET, que é um quadro que tem como intuito entrevistar profissionais que impulsionam o mercado de trabalho, convidados a falar um pouco sobre seu trabalho e trajetória. E nós temos como patrocinador a PGS VET, que é uma distribuidora de equipamento do ramo veterinário, onde você encontra diversos equipamentos para sua clínica. Quem quiser saber um pouco mais pode estar entrando em contato e a gente também vai disponibilizar o link da página deles. E hoje nós temos conosco a médica veterinária Paula Jorge. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. E aí eu vou estar fazendo algumas perguntas e caso alguém tenha alguma dúvida também pode estar deixando aqui nos comentários. Em poucas palavras, descreva a sua formação. Bom, eu sou formada em 2005 pela Universidade Federal de Goiás. Em 2006 eu participei da primeira turma de residência daqui da universidade. Era meio que um experimento, porque a gente não tinha nem bolsa, né? Era no 0800, trabalhando um ano de graça. Então, eu fiz de 2006 a 2007. Só que na época eu achei assim, vou fazer residência, já vou sair para as melhores clínicas de Goiânia e ganhar muito dinheiro, né? Por ilusão. E na época eu fiquei bem frustrada assim com essa área de clínica e cirurgia de pequenos animais e eu fui para uma outra área totalmente diferente, que foi para a área de saúde pública. Eu passei num concurso de uma cidade do interior aqui e fui trabalhar no centro de controle de zoonose de lá. Fiquei lá por um ano e meio, mais ou menos, mas o salário não era nem um pouco atrativo, eu ganhava menos que o próprio tratador do Centro de Controle de Zoonose. E eu fui estudando e depois eu passei num concurso lá no Rio Grande do Sul. Também para uma área totalmente diferente, que foi a área de inspeção, né? Defesa sanitária, não entendia nada. Entrei para um frigorífico de aves, fiquei totalmente perdida lá dentro. Falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer, né? Questão de ave passando aqui na minha frente, abati em torno de 50 mil aves por dia. Mas foi uma área que eu me encantei, a área de inspeção. Fiquei lá por uns 4 anos. Eu era concursada do estado do Rio Grande do Sul, né? Gostava muito do que eu fazia. Só que eu sempre gostei muito da área de odonto, né? Desde a época da residência, tinha no centro cirúrgico lá do Hospital Veterinário aqui da UFG uma área com o equipamento, né, odontológico, e eu sempre gostei dessa área, né? É, eu fiz meu estágio curricular com o Marcelo Rosa, aqui de Brasília, né, que foi um dos pioneiros da odontologia veterinária no Brasil. E desde então eu sempre gostei muito dessa área, só que eu nunca tive oportunidade de poder fazer a pós, que para a época, para mim, era muito caro, né? E só tinha em São Paulo. Então ia me onerar muito na época que eu ganhava muito pouco, né? E quando eu fui funcionária do Rio Grande do Sul, que eu vi a oportunidade de fazer essa pós-graduação em odontologia veterinária lá em São Paulo. Então eu trabalhava durante a semana no frigorífico e uma vez ao mês eu ia para São Paulo fazer a minha pós de odonto. Pensando numa segunda opção, porque a gente sempre, eu e meu marido, a gente sempre quis retornar para Goiás, né? Eu falei, caso eu não consiga fazer a transferência do meu cargo de defesa sanitária para o estado de Goiás, eu vou trabalhar com a parte de odonto. E foi isso que aconteceu. Em 2017, meu marido passou aqui para a Universidade Federal de Goiás. Ele é professor de cirurgia do curso de medicina veterinária aqui. E eu voltei e não consegui o aproveitamento, né, por ser concurso estadual e não federal. Então eu tive que pedir a exoneração do meu cargo lá no Rio Grande do Sul e comecei a trabalhar com a parte de odonto, né? E hoje, graças a Deus, eu trabalho exclusivamente com odontologia de cães e gatos, não trabalho com a parte de roedores, né? De lagomorfo nem nada, eu gosto só de cão e gato mesmo.
e consigo hoje me manter super bem assim, trabalhando exclusivamente com odontologia veterinária de pequenos animais aqui em Goiânia. Sim. Então fala um pouco pra gente da sua área de atuação geral específica. É só específica, né? Eu falo que o meu paciente é do pescoço para cima, do pescoço para baixo eu encaminho para o veterinário, para o colega veterinário, né? Que eu nem prescrever vermífugo, vacina, nada disso eu faço. Eu trabalho exclusivamente com a cavidade oral mesmo. Aí trabalho muito em parceria com colegas, né, na parte de nefrologia, cardiologia, que são áreas muito afins, né? Por quê? Porque a doença periodontal instalada na cavidade oral, ela pode acometer esses outros órgãos, né? Infelizmente, tem alguns pacientes meus que são inoperáveis. Eu falo que ele já passou do momento de ser operado. Por quê? Porque o risco de submeter ele a um procedimento cirúrgico é muito maior do que o tratamento que eu posso oferecer e trazer uma qualidade de vida melhor para o animal. Né, o paciente renal crônico que não, infelizmente, não pode ser submetido a um procedimento anestésico, né? O risco de colocá-lo na mesa cirúrgica é muito maior do que tentar resgatar essa saúde oral. Antes de fazer a pós-graduação em odontologia, eu tive a oportunidade de ir para fora, que a minha irmã mora fora, e lá eu comprei todo o meu material. Então, antes de terminar a minha pós, eu já tinha todo o meu material, já tinha o equipamento odontológico, já tinha todas as canetas, alavancas, o raio-x, o sensor, que aqui no Brasil é extremamente caro, né? Para você hoje equipar, para oferecer um tratamento adequado para o animal, a gente não gasta menos de 50 mil reais. Porque o sensor que a gente coloca na cavidade oral do animal para fazer a radiografia, para não precisar ficar revelando, né? Parar de operar o animal, fica lá revelando, igual antigamente se fazia, né? Hoje utiliza um sensor, já bate a radiografia ali e já sai direto no computador, que é tudo digitalizado. Então, isso a gente diminui o tempo cirúrgico, né? Então, em 2011, eu já tinha meu sensor odontológico, nem pensava ainda em fazer a pós-graduação, que a pós eu fiz em 2000 e comecei em 2015 e terminei em 2017. Então, em 2011 eu já tinha o meu sensor, já tinha um raio-x, e em 2016 eu fui para fora e comprei todo o meu material fora. Então, eu tive essa economia muito grande também, né? Então, eu tive muita sorte por conta disso, né? Na época, eu consegui me equipar de tudo, completo, assim, em torno de uns 7 mil reais. Né? Hoje, infelizmente, quem está se especializando em odonto e compra o material aqui no Brasil, porque o dólar também hoje está muito caro, né? Não consegue equipar completamente por menos de 50 mil reais. Quando você adentrou essa área da odontologia, teve algum caso que marcou o início dessa carreira? Teve. Antes de fazer, na verdade, o curso a pós-graduação de odonto, a minha irmã é formada em odonto, humana, né? E uma clínica que me chamou para fazer uma amputação de coroa, porque o cachorrinho, ele tinha brigado com outro animal e tinha perfurado o globo ocular de dos animais. Então, o proprietário queria que eu amputasse a coroa. Eu falei, gente, como é que faz isso, né? Não tinha a menor ideia. Aí eu fui lá, chamei a minha irmã, falei, ó, você vai entrar comigo pro centro cirúrgico. Aí ela entrou comigo pro centro cirúrgico e ela me ensinou a fazer a primeira amputação de coroa. Então isso me marcou muito, porque antes de... Pode ir embora. Antes de... Meu filho apareceu aqui. Antes de pensar em fazer a pós, né, eu já tive esse caso que eu achei bem interessante. Então isso me atinou e me fez querer realmente correr atrás dessa pós-graduação em odonto. E no seu dia a dia, como é a sua rotina de trabalho? Como eu tenho o filho pequeno, eu trabalho meio período, né? Um período eu faço os atendimentos volantes, eu não tenho local fixo, né? Então, as clínicas me chamam aqui em Goiânia, eu levo todo o meu material, levo até meu banquinho com rodinha, tem algumas clínicas que eu levo até minha mesa. Então, eu sempre tento chegar no mínimo assim, uns 20 minutos antes para poder montar todo o equipamento, né? Para não atrasar a cirurgia. Monto. Normalmente o paciente já vem direto para a cirurgia,
de encaminhado por algum outro colega. Algumas vezes eu faço a consulta prévia, né, antes de submeter o paciente ao procedimento cirúrgico, mas normalmente é isso, em torno de 2 horas, mais ou menos, né, entre começar com o animal, fazer as radiografias intraorais, avaliar dente por dente, saber onde que tem perda óssea, se aquele dente eu consigo preservar ou não. E é basicamente isso. E 95% dos atendimentos odontológicos é correlacionado à doença periodontal, né? Que é a presença da bactéria na cavidade oral, que causa destruição óssea, né? Destruição ao redor do dente, que é um dente que eu preciso extrair, curetar tudo que está ali debaixo, né? Do dente, no alvéolo. Faz a sutura também. Depois de uma semana eu faço o retorno do animal. E para todos os meus pacientes, eu encaminho um relatório, que é um relatório odontológico, que eu encaminho com as imagens fotográficas, com as imagens radiográficas, com a legenda. Tem o odontograma, que é como se fosse um gráfico de tudo que eu vi no momento da cirurgia, que eu coloco ali também no relatório. Né? Eu descrevo o procedimento cirúrgico, tudo que foi realizado durante o momento cirúrgico, qual fio que eu usei, desculpa, qual broca que eu usei, que tipo de sutura que eu realizei, quantos dentes que eu extraí, quais dentes eu extraí, se precisou fazer restauração, isso tudo eu coloco no relatório do paciente. Sim. E que dicas você tem para os futuros, novos e profissionais que já têm experiência no mercado de trabalho? Infelizmente, essa área de odontologia veterinária, ela é muito negligenciada nos cursos de medicina veterinária. Então, apesar do Brasil ter o maior número, né, de faculdades de medicina veterinária do mundo, poucas faculdades, né, poucas instituições oferecem na grade curricular a matéria de odontologia veterinária, falando em pequenos animais. Na maioria das universidades tem alguma coisinha relacionada à odontologia de equinos, né? Por conta do valor do animal e tudo mais. Então, infelizmente, essa parte de odontologia veterinária de pequenos animais, ela é muito negligenciada. E é uma das doenças de maior prevalência, né? Então, pensando no nosso paciente, 85% dos cães acima de 4 anos vai desenvolver a doença periodontal. Então, assim, é uma doença extremamente importante e extremamente negligenciada. Né? Porque o que acontece? O médico veterinário forma, vai trabalhar numa clínica, a primeira coisa que ele vai comprar, vai lá e compra ultrassom para limpar dente. Vai lá e limpa só a superfície do dente, que a gente chama de tratamento cosmético ou estético. Só que a doença não instala na superfície do dente, que a gente fala que é a parte do sorriso, que é essa parte que a gente consegue visualizar, né? A doença, quando se fala em doença periodontal, ela se instala no periodonto. O que é o periodonto? São as estruturas que mantêm o dente na cavidade oral. Estruturas de sustentação e estruturas de proteção. O que são as estruturas de proteção? Gengiva. Então, qual que é a primeira parte da doença periodontal? Né? Ela começa a causar uma gengivite, que ela é reversível, né? Não tem destruição óssea. Só que quando a doença se instala abaixo da gengiva, começa a comprometer o osso alveolar, que é o osso que fica ao redor da raiz do dente, ligamento periodontal e cemento, que é a parte de baixo ali da raiz, como que eu consigo visualizar a extensão dessa doença? Somente com radiografia intraoral e sondagem de dente por dente. Que eu sei qual que é a profundidade da bolsa que está ali no dente, se é um dente que eu consigo preservar ou não, se é um dente que tem bactéria ali debaixo da raiz, né, no alvéolo, que é o buraquinho onde fica lá a raiz do dente. Então, sem esse instrumento, né, esse diagnóstico de imagem, eu não consigo oferecer para o meu animal um tratamento adequado. E o que acontece quando a gente só limpa a superfície do dente? Visualmente parece estar lindo e maravilhoso, só que a bactéria ainda continua lá embaixo da gengiva, né? Continua liberando células inflamatórias, continua liberando toxinas, essas bactérias. Elas podem atingir a circulação sanguínea e comprometer esses outros órgãos. Então,
hoje, falando para os futuros profissionais, né, e formados também, até colegas formados há mais tempo, sempre oferecer para o nosso paciente o melhor tratamento para aquele animal, né? Se você quer oferecer um tratamento odontológico adequado para prevenir ou até mesmo tentar estabilizar essas outras doenças que pode já estar instalado no organismo do animal, ofereça um tratamento adequado. Ofereça um tratamento com radiografia intraoral, fazer sondagem de todos os dentinhos. Dente, não adianta só, o pessoal fala, né? Ah, o dente estava mole, eu fui lá e arranquei. Só que o alvéolo, o buraquinho lá onde está o dente, continua cheio de bactéria. A bactéria continua se desenvolvendo ali dentro. Então não adianta só tirar o dente, tem que curetar tudo que está ali dentro, tem que desgastar osso, tem que deixar a superfície lisa, tem que suturar. A maioria dos médicos veterinários não sutura a cavidade oral, acha que com o tempo aquilo ali vai cicatrizar, só que o animal está sentindo dor. O animal está lá com o osso exposto. Né? Pode causar uma alveolite, que é uma inflamação lá do alvéolo. Isso tudo causa dor. O animal continua liberando células inflamatórias. Ou o cortisol fica lá no topo também. Então, a gente sempre tem que oferecer o que há de melhor na medicina veterinária para o nosso paciente. Então, caso você, médico veterinário, ou futuro médico veterinário, não tem o equipamento adequado, ou não consegue oferecer um serviço adequado para o seu paciente, encaminha para quem sabe fazer. Porque o especialista vai oferecer o serviço adequado para o seu paciente e vai te devolver o paciente, tá? E hoje, sendo também conselheira efetiva do Conselho Regional aqui de Medicina Veterinária, mês passado a gente teve que emitir uma nota técnica aqui, porque algumas pessoas estavam querendo ou perguntando por que não pode se fazer a limpeza dos dentes sem anestesia, né? Isso aí é considerado até maus tratos, né? O animal, você tentar ficar ali curetando o dente do animal com ele acordado, ele não sabe o que está acontecendo, tem que ficar segurando o seu paciente ali, o animal fica estressado, causa dor, né? Pode ter exposição de raiz, e isso tudo pode, o médico veterinário pode sofrer algum processo ético, primeiro, por não oferecer um serviço adequado, né? Tá no código de ética do médico veterinário, né? Que ele só pode oferecer aquilo que ele realmente sabe fazer, né? O profissional sempre tem que estar se atualizando para oferecer o que há de melhor da medicina veterinária para o paciente. Isso tudo está dentro do código de ética do profissional, do médico veterinário zootecnista. Então, você, futuro médico veterinário, primeiro, leia a legislação que você está inserido ali, né? Então, leia o código de ética do profissional para você saber quais são os seus direitos e principalmente quais são os seus deveres. Ah, eu não sabia que eu poderia sofrer uma punição, mas é obrigação de qualquer profissional ler a legislação que rege a sua profissão, para ele saber o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer, né? Para não que daqui futuramente ele sofrer uma punição ética, né? E eu gostaria de aproveitar o momento também para convidar médicos veterinários, quem tiver interesse. Agora, dia 8, nós vamos ter o curso de laudos em endoscopia e videocirurgia, que vai ser um curso online. Vai ficar gravado também para quem não puder assistir no momento. E quem quiser saber mais sobre os cursos disponíveis aqui na Impulsione também pode estar entrando em contato. E eu vou ler algumas perguntinhas aqui nos comentários. Temos aqui uma do Dr. Pedro Paulo. Como tem sido essa interação com os colegas de outras especialidades? Oi. Oi. Oi, acho que aqui deu uma caidinha na internet. Eu vou ler aqui as perguntas. Ah, Nós tá. temos aqui a do Dr. Pedro Paulo. Como tem sido essa interação com os colegas de outras especialidades?
Assim, para mim é sempre maravilhoso, né? Eu sempre recebo muitos pacientes encaminhados. Ou que chega para mim e eu diagnostico, o paciente tem alguma alteração renal. Eu encaminho primeiro para o colega trata, estabiliza, para depois ele me encaminhar de volta. Porque você sempre tem que ter essa parceria, né? Porque para a gente sempre oferecer o que há de melhor para o nosso paciente, né? Hoje a gente não trabalha mais com tratamento generalista, cada um está na sua área. Eu não entendo de tratamento para paciente renal, paciente cardíaco, então a gente sempre tem essa parceria, né? Principalmente os colegas da nefrologia, cardio e endócrino. E é sempre uma via de mão dupla, né? Eu sempre encaminho para eles sempre encaminham para mim e eu devolvo o paciente. Temos aqui o Dr. Pedro Herrera. Como o proprietário percebe que o seu animal está com dor de dente? Cão é um pouco mais fácil do que gato. Cão, ele para de comer ou ele fica mais relutante a comer ração seca. Pode ter no potinho, né? Você pode observar se a saliva está com um pouquinho de sangue. Ou mesmo levantando a gengiva, tem alguns pacientes que têm hipersensibilidade à placa bacteriana. Então, onde a bochecha encosta na placa, no cálculo ou no tártaro, forma uma úlcera. Então, o animal para de comer mesmo. A halitose também é bem proeminente nesses pacientes, né, que já têm uma doença periodontal instalada. Gato é um pouquinho mais complicado. O gato, quando a gente fala em dor de dente de gato, uma das alterações que acomete muito felinos, né, acho que é 80% dos felinos pode, em algum momento da sua vida, desenvolver o que a gente chama de reabsorção dentária. O organismo, não se sabe o motivo, eu falo que Deus foi muito ingrato com os felinos, que eles jogaram esse animal aqui no planeta Terra sem manual de instrução, né? Porque tem algumas alterações que acomete, pelo menos eu falo em cavidade oral, algumas alterações que acomete a cavidade oral do gato que não tem uma lógica. Então o organismo começa a reabsorver o próprio dente. Não tem correlação com bactéria, não tem correlação com nenhuma doença viral. Então o organismo começa a reabsorver esse dente e tem dois tipos de reabsorção, a inflamatória e a de substituição. A inflamatória é como se nascesse uma afta de dentro do dente, forma um tecido de granulação de dentro do dente. E qualquer coisinha que encosta nessa região que tá com reabsorção causa dor. Então, é como se você tivesse com uma afta na boca e toda hora ficar encostando um grãozinho ali. Então, a sensação é praticamente a mesma, assim. E o gato, nesses casos, quanto a essa reabsorção dentária, a gente pergunta para o proprietário, o seu animal ele vai no potinho, tenta comer e ele foge da ração? Ou fica cheio de restinho de ração ao redor do potinho, como se passasse um papagaio ali? Ou ele prefere mais uma ração úmida, porque a ração úmida não vai encostar nessa região inflamada? Então, uma das alterações mais comuns em gato, quando ele para de comer, é a reabsorção dentária e o complexo gengiva estomatite, que é uma resposta exacerbada de inflamação devido à presença dessas bactérias na superfície do dente. E também pode acontecer um caso mais brando, né, que a gente chama de hipersensibilidade também à placa bacteriana, em felinos e em cão. Isso aí é bem comum também nas duas espécies. Então, forma uma linha de inflamação ao longo da gengiva do animal. Essa linha de inflamação é mais comum em felinos. Em cão, ela é mais pontual. Onde a placa bacteriana encosta na bochecha é que causa a úlcera. E teve casos mais drásticos, assim, de paciente de 3 anos de idade que, infelizmente, teve que extrair todos os dentes, porque o proprietário não conseguia escovar o dente. E qual que é a prevenção nesses casos de hipersensibilidade? É fazer a escovação diária para prevenir que tenha a instalação desse biofilme na superfície do dente. Então, qualquer biofilme que já se forma ali na superfície do dente pode causar essa hipersensibilidade. Outra pergunta do Dr. Pedro Herrera. Se esse pet tem uma periodontite, perio- é, quais são os riscos e as doenças que essa patologia pode desenvolver?
Então, quando essas bactérias, a gente chama de bactérias odontopatogênicas, que são as bactérias anaeróbias e são móveis. Essas bactérias normais da cavidade oral, elas são bactérias aeróbias e imóveis. Então, o biofilme se forma na superfície do dente a cada 24 horas. Então, por que nós, seres humanos, escovamos os dentes? Para a gente desorganizar esse biofilme. A gente não mata a bactéria presente na cavidade oral, porque elas são importantes para começar a digestão do alimento. Então, a gente vai lá, escova o dente, ela vai e desorganiza. Sabe quando de manhã você passa a língua na superfície do dente, ela está um pouco mais rugosa? Aquilo ali é o biofilme. E quando que começa a formar a placa bacteriana? Vai formando o biofilme um em cima do outro, quando o animal, o ser humano não escova dente, né? Vai formando esse biofilme. E como vai ter nessas camadas de biofilme, vai formando essa placa bacteriana, vai ter uma migração dessas bactérias aeróbias para as bactérias anaeróbias. Por quê? Porque já vai ter a concentração de oxigênio, já vai diminuir, então essas bactérias anaeróbias, elas vão começar a se desenvolver com mais facilidade ali debaixo da placa bacteriana, do cálculo, né? Quando tem a mineralização dessa placa bacteriana, a gente chama de cálculo, aquela crosta que fica na superfície do dente. Então, essas bactérias anaeróbias, elas são móveis e são, a gente chama de bactérias odontopatogênicas. Por quê? Porque elas vão começando a destruir tudo que está ao redor do dente, né? Então, quando falar o dente está mole, é porque as estruturas de sustentação já foram todas comprometidas. E essas bactérias, elas produzem também, né, toxinas. E como elas são móveis, elas podem atingir a circulação sanguínea e se instalar em órgãos importantes, como os rins, o coração, até mesmo a articulação, pode causar artrite, né? Pode causar hepatite também. Então, quando a gente não trata a cavidade oral de maneira adequada, de maneira correta, pode ter a instalação dessas outras doenças, né? Eu atendo muito paciente renal crônico, paciente cardiopata, que provavelmente a doença, essas doenças foram acometidas por conta da doença periodontal, né? Sim. Aqui a pergunta do Caleu Reis é realmente isso. Qual a relação das doenças cardíacas com as doenças periodontais? É por conta disso, né? Por conta dessa anacorese, dessa translocação bacteriana, né? Que pode acometer, se instalar, né, nesses órgãos, né? E comprometer esses órgãos. Sim. Aqui temos outra pergunta, doutor Pedro Herrera. Quais são os produtos que realmente fazem o controle do cálculo dentário? Escovação. Tem muitos produtos, né, vendidos aí no mercado que prometem, né, combater essas placas bacterianas. E uma delas, eu até mandei mensagem na época, perguntando se esse controle, ele é também feito abaixo da linha da gengiva, que é onde se instala a doença periodontal. Ninguém nunca me respondeu. Tem um produto da Virbac, que aí eu tive uma reunião esses dias com as meninas da Virbac, eu falei, mas esse produto é um verdinho que coloca na água. Esse produto, ele não vai combater essa placa bacteriana que já está abaixo da linha da gengiva, né? Ela falou, não, Paulo, é só o que está na superfície mesmo, e ele vai retardar a adesão da placa bacteriana, mas o que previne doença periodontal é a escovação diária, porque para desorganizar esse biofilme. Porque se tivesse realmente algum medicamento, algum produto que fosse tão eficaz, a farmácia, a indústria farmacêutica humana estaria ganhando milhões e milhões de reais, né? Então, por que não fazer esses produtos para humano, que eles ganhariam muito mais dinheiro do que para pet, né? Então, isso aí é só paliativo. Eles podem prevenir a adesão dessa placa bacteriana, mas na superfície do dente, e não abaixo da linha da gengiva, se caso já tiver instalada a doença periodontal. Alguém perguntou aqui se é Aquadente o nome dele. É essa mesmo. Mas o próprio pessoal da Virbac me falou que é só para retardar um pouco a adesão
do biofilme na superfície do dente, na parte supragengival. Então, é o que está acima da linha da gengiva. Vários elogios também aqui nos comentários. E eu acho que foi isso. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Agradeço o convite do Pedro Paulo, né, que é amigo da família, ele, a esposa, os bebezinhos. E a gente está esperando ele aqui em Goiânia. Muito obrigada. E obrigada também quem esteve aqui conosco, né? E terça-feira que vem nós estaremos aqui de novo com mais um convidado. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.